Notícias do Corinthians: o Timão trabalha na contratação do volante chileno Eric Pulgar, e o Corinthians continua negociando com Balbuena, já pensando na saída do zagueiro João Vitor. Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan fará seus últimos jogos contra o Boca Juniors. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. E o presidente do Ilho Monteiro Alves deu entrevista a vários jornalistas após o jogo contra o Santos. Segundo notícias do Corinthians, o jornalista Vessone perguntou se o Corinthians pretende contar com reforços além do Yuri Alberto. E o presidente do Corinthians disse as seguintes palavras: "Hoje nós trabalhamos de 2 a 3 peças para reforçar o Corinthians. O torcedor pode ficar tranquilo que estamos trabalhando duro para reforçar o Corinthians, fiel. Torcida do Timão, sabemos que uma dessas peças era um centroavante. Agora o Corinthians trabalha incansavelmente para trazer o zagueiro Balbuena, já pensando na saída de João Vitor para o Porto na janela de transferência. Fiel torcida, o que vocês estão achando do presidente do Corinthians até o atual momento? Comentem, quero saber sua opinião." Últimas notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians já fez sondagens e abre negociação com o volante Eric Pulgar, que pertence ao Fiorentina da Itália. Atualmente o jogador está emprestado ao Galatasaray. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o contrato de empréstimo do jogador chileno de 28 anos se encerra dia 30 desse mês. Segundo informações do Corinthians, o Timão conversa com o jogador e com o seu empresário Fernando Felicevich, e com a Fiorentina, sobre uma possível transferência para o Corinthians por empréstimo. Acredito que essa seja a terceira peça que o Corinthians trabalha, já pensando na saída do volante Maicon. Fala, fiel torcida, o que vocês acham desse volante? Uma coisa é certa, o Corinthians está rejuvenescendo o elenco. Últimas informações do Corinthians. O Corinthians deve anunciar a contratação do centroavante Yuri Alberto a partir de segunda-feira. Segundo notícias do Corinthians, o Zenit aceitou a troca por empréstimo pelo atacante Gustavo Mantuan e do goleiro Ivan. Ambas as equipes terão prioridades de compras ao final do contrato de um ano. Segundo as últimas notícias do Timão, o Corinthians pagará ao Yuri Alberto R$ 1 milhão mensais. Vale destacar que o Inter de Porto Alegre ofereceu a mesma quantia em dinheiro, porém o jogador escolheu jogar no Corinthians. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.